Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar aí com o assunto de condutores e isolantes, continuando aí o assunto da parte elétrica e tentando entender como é que funciona aí os materiais condutores e isolantes. Bom, os condutores eles possuem uma facilidade aí de compartilhar elétrons. O que seria essa facilidade? Bom, a ligação dele com o núcleo, conforme a aula anterior lá do átomo, ela é mais fraca. Então, é mais fácil de você conseguir arrancar elétrons, compartilhar esses elétrons com outros materiais condutores. Já para materiais isolantes, devido à forte ligação dos elétrons com os núcleos dos átomos, você tem essa dificuldade, né, de compartilhar esses elétrons. Bom, por quê? Qual que é a definição? Bom, isso aí está relacionado com a natureza química do teu material. Se o teu material ele possui uma ligação muito forte do elétron com o núcleo, você vai ter uma maior dificuldade para poder arrancar esse elétron e utilizar ele para o seu devido fim. Agora, quando você tem uma facilidade, com uma pequena quantidade de energia, você consegue arrancar esse elétron e fazer com que ele vá para outro material. Um exemplo que a gente tem aí fácil, um bom condutor de eletricidade que se encaixa na família dos metais é o cobre, que ele é proveniente aí dos metais, da família dos metais, e ele é utilizado aí em fios, cabos e barras, etc. Modelos de condução tradicionais. Bom, se a gente pegar então, a família dos condutores, ela está diretamente relacionada aos metais. Existem algumas exceções fora dos metais, porém é necessário se analisar com cautela. Um exemplo, a água salgada, por exemplo, ela possui uma maior facilidade de compartilhar elétrons. Já o isolante, a gente tem agora vários outros materiais, né, que representam isso. Um exemplo, madeira seca, plástico, borracha, tecido, que mais? Alguns tipos de polímeros e entre outros. Bom, por que eu estou falando disso? O nosso próximo assunto, que seguindo aqui com o material, ele vai estar abordando essa condição de condutores, isolantes, para poder entender quais os tipos de eletrização que são utilizados aí no nosso dia a dia. Bom, a princípio, o que seria essa eletrização? É você retirar cargas de um corpo inicial e levá-las até um corpo final. Existem 3 situações nas quais a gente consegue fazer essa eletrização. Primeiramente, por atrito, utilizando isolantes. Depois, contato, utilizando condutores. E indução também, utilizando condutores. Tá, mas aqui você usa condutores e aqui também. Porém, o processo aqui ele é diferente. Aqui você está induzindo um processo a acontecer. Aqui não. Aqui você está forçando ele a acontecer pelo contato, pela troca das cargas. Certo? Então vamos lá. O mais simples e que a gente conhece hoje aí é a eletrização por atrito. O que quer dizer essa eletrização por atrito? Bom, você vai ter que analisar aí para 2 isolantes. Quando você encosta um no outro, você vai ter, vamos supor que você está esfregando
a lã aqui nesse caso, ao vidro. Então você vai ter uma troca de cargas assim a partir desse movimento entre um material e outro. Bom, um ponto aí extremamente importante. Você tem que entender que você tem dentro dessa eletrização por atrito uma afinidade elétrica entre os materiais. Por que essa afinidade elétrica? Devido à forte ligação dos elétrons. Lembra que eu falei para vocês ali na folha anterior que para materiais isolantes, eles possuem uma ligação mais forte com o núcleo. Então você precisa de mais energia para arrancar eles. Porém, isso também vai depender dos tipos de materiais que você vai utilizar. Por exemplo, um material ele pode ser mais positivo do que o outro. Aqui eu já deixei separado aqui, uma lista dos materiais saindo do ponto mais positivo, ou com mais quantidades de carga positiva, e indo para maior quantidade de cargas negativas. Um exemplo aí que eu tenho, o que é mais positivo? A pele humana, o vidro, que a gente viu ali, cabelo, acrílico, lã, papel, que aí no caso pode ser sulfite, guardanapo, entre outros, borrachas. Depois a gente cai na família dos plásticos, que aí tem o PVC, que é o polivinil. Você tem o PP, você tem o vinil, que a gente conhece aí, certo? Então esses dois aqui estão na mesma família. E depois a gente vai ter aí o Teflon. Então, materiais com a maior quantidade de cargas positivas. Essa maior quantidade de cargas positivas ela vai diminuindo automaticamente, vai aumentando a quantidade de cargas negativas. Tudo bem? Então isso aqui é um esboço só para vocês terem aí uma noção de quais materiais eu vou conseguir. Por exemplo, se eu pegar o vidro, eu consigo aí atritar com a lã, porque o vidro é mais positivo do que a lã. Então, voltando ali no nosso esquema, eu tenho então que o vidro aqui, ele é mais positivo e a lã ela é mais negativa. Então, quando eu atritar os dois, eles vão trocar cargas e parte dessa carga positiva vai receber carga negativa. E como aqui vai faltar carga negativa, logo ele vai se tornar mais positivo, depois do processo de eletrização por atrito. Beleza, gente? Então lembre-se, falou de eletrização por atrito, afinidade elétrica, sempre. Bom, depois da eletrização por atrito, já veio uma eletrização que a gente já conhece, que é a eletrização por contato. É você encostar dois materiais e eles trocarem cargas até chegar em uma carga média entre os dois. Um exemplo, eu tenho uma carga aqui positiva e uma carga negativa. Depois que eu encostar ou deixar os dois em contato por algum tempo, lembrando, duas cargas condutoras, beleza? Se você colocar uma carga condutora, uma carga isolante, isso não vai dar certo, porque o isolante ele não troca a carga, beleza? Ele tem dificuldade em trocar a carga. Tudo bem? Então, depois de um determinado tempo, eu vou ter uma carga média entre os dois. O que seria essa carga média? Seria carga 1 mais a carga 2 dividido por 2, porque aqui eu tenho duas cargas, beleza? Ah, Ronaldo, e se eu tivesse mais de duas cargas? Por exemplo, 3, 4 cargas. A fórmula seria a mesma, porém acrescida do número de cargas que você vai utilizar. Que no caso poderia ser aqui. São 3 cargas. 1 mais 2 mais 3 dividido por 3. São 4 cargas. 1 mais 2 mais 3 mais 4 dividido por carga. Lembra? Sempre aqui
expressado pelo número de cargas, beleza? Então, é sempre apresentado por isso. E ao final, você vai ter uma média das cargas em ambos os corpos. Então, depois a gente vai fazer um exemplo aí, que eu já deixei separado, para vocês entenderem como que funciona esse processo aqui. Os outros dois é mais por interpretação, seguindo a tabela de afinidade eletrônica, ou de afinidade elétrica, né? E aqui é mais por entendimento de condição. Seguindo então, para a eletrização por indução, o próprio nome já está falando, você está induzindo um processo a acontecer. Tá, Ronaldo, eu consegui compreender, mas como que isso ocorre? Bom, eu tenho aqui duas cargas, uma positiva e uma neutra, a uma certa distância, certo? Quando eu diminuo essa distância, certo? Bom, a gente sabe que carga positiva e carga negativa se atraem, certo? Então, o que estava neutro, ou a gente sabe que neutro é a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Voltando, então, o que estava neutro vai começar a separar essas cargas. Mesmo elas sendo das mesmas quantidades, o negativo vai para um lado e o positivo vai para o outro. O positivo tenta afastar da carga positiva. Logo, o negativo tende a aproximar da carga negativa. Bom, se eu fizer esse processo, eu vou ter dividido aqui no meu corpo as cargas entre um lado positivo e um lado negativo. E se eu quiser que essa esfera ela fique somente negativa, é simplesmente eu fazer um aterramento nela para que todas essas cargas positivas recebam cargas negativas e a esfera se torne extremamente negativa. Ou, se eu quisesse fazer o processo contrário, se eu chegasse a uma esfera negativa aqui próximo, todas essas cargas positivas elas iam de encontro aqui e eu ficaria com cargas somente positivas ao final do processo. Tá, mas por que você fala que o aterramento resolve isso para você só ter um tipo de carga? Porque o nosso planeta Terra, ele recebe e doa toda a quantidade de carga elétrica necessária para uma situação dessa. Um exemplo que você tem aí nos prédios, você tem, certo? Aqueles arranha-céus lá, que a gente chama de para-raio. Para quê? Quando você recebe uma descarga de um raio, para ela não estragar todos os equipamentos ou chegar até a provocar curto-circuito em algumas pessoas, elas são direcionadas para o planeta Terra. Então, desse modo, o planeta Terra ele absolve e cede a quantidade de carga necessária para tentar balancear um corpo, ou tentar deixar um corpo neutro. Certo? Pessoal, seguindo ainda, então eu tenho aqui como exemplo um corpo com 12 coulombs e um com 50 coulombs. Tá, eu vou encostar os dois, lembrando, eletrização por contato. Eu estou encostando as duas. Nos outros dois aqui, um eu atritei e no outro eu nem encostei, eu só aproximei elas. Beleza? Então vamos lá. Após eu encostar, elas vão trocar cargas, então eu vou ter que a minha carga média, ela nada mais é do que 12 mais 50. Quantas cargas eu tenho aqui? Duas. Se eu tenho duas cargas, é dividido por 2. 12 mais 50, 62. 62 dividido por 2, 31. Então, quando eu afastar essas cargas, eu vou ter 31 coulombs aqui e 31 coulombs do outro lado. Isso que eu chamo para vocês de média das cargas, ou carga média dos corpos. Beleza?
Bom, a aula de hoje é bem simples, ela é bem tranquila. Então eu espero que vocês tenham aproveitado aí e uma boa noite para vocês.